Saúdo a todos com uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentarem, tomem assento. Louvado seja o santo nome do Senhor. Temos a oportunidade nesta noite de estarmos ouvindo a palavra do Senhor novamente, né? Alguns irmãos já estão desde a primeira live. Que Deus possa falar ao seu coração ainda nessa segunda live. Queridos, eu gostaria de ler com vocês o livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Que rápido, irmão. Olha. Versículo 1. Diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul? Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos que tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Mas uma das coisas que nós vamos entender nesta noite, e é um dos sentimentos que mais prejudica o coração do ser humano quando ele é rejeitado. Eu acho que o sentimento de rejeição é uma das piores coisas que pode haver dentro dos corações. Porque o sentimento de rejeição, ele vai criar outros sentimentos amargos e até mesmo sentimentos de, como eu tenho visto nos dias de hoje, sentimentos de pessoas com vontade até mesmo de matar outra pessoa porque ela foi rejeitada por esta pessoa. Nós temos visto no nosso dia a dia isso acontecendo. As pessoas são rejeitadas, então se você não ficar comigo, então você não vai ficar com mais ninguém. Vai lá e mata a pessoa. Esse é um sentimento que, para o ser humano, é um sentimento realmente desastroso, dolorido, né? Principalmente para o jovem, o adolescente, quando ele é rejeitado, né, por uma pretendente que ele tanto anseia, ou até mesmo pela sua família, muitas vezes a pessoa é rejeitada. Mas essa rejeição não chega aos pés da rejeição que nós temos aqui do rei Saul. O rei Saul, ele foi rejeitado não pelo ser humano, não pelas pessoas. Ele foi rejeitado pelo próprio Deus, que é a pior coisa que pode acontecer em nossas vidas. Rejeição por Deus. Mas Deus pode rejeitar uma pessoa? Será que Deus pode rejeitar uma pessoa? Neste caso, uma das coisas que valeu muito e pesou muito na balança de Deus é que Saul, ele era um ótimo rei, foi muito bom com as pessoas, dentro da lei, obediente até certo ponto. A partir do momento que ele começou a desobedecer a Deus, dentro da sua lei, caiu toda a credibilidade que ele tinha. E aí Deus falou: olha, agora não tem mais jeito. Eu rejeitei a Saul. E eu já tenho um novo rei para assumir a Israel. O povo,
eles tinham o melhor rei. Eles tinham o melhor governo que uma pessoa poderia ter sobre si. Eles eram direcionados pelo próprio Deus. Deus falava com eles através dos profetas. E Deus direcionava aquele povo da melhor forma possível, porque Ele queria e Ele amava aquele povo. E Ele amava aquelas pessoas, Ele direcionava aquelas pessoas no melhor caminho, para serem bem-sucedidas no seu caminhar. Mas as pessoas falaram assim: não, nós não queremos mais Deus reinando sobre nós. Nós queremos um rei, assim como todos os povos têm um rei, nós queremos um rei sobre nós. Talvez seja lógico nos dias de hoje você ler a Bíblia e você ver, puxa vida, que pessoas mais burras, idiotas, pensarem desta forma, desta maneira. Mas eles olhavam para os outros povos e eles ficavam invejosos, eles invejavam os outros povos, porque os outros povos tinham um rei sobre eles. E eles queriam, da mesma maneira, serem governados por um rei. Só que eles tinham o Rei dos Reis. Eles tinham o Senhor dos Senhores. Eles tinham o Deus Criador que reinava sobre eles. E eles rejeitaram isso para que um rei de carne e osso, ser humano, reinasse sobre a vida deles. Aí levantou-se o rei Saul. E o profeta falou: olha, Saul, você vai ser rei sobre toda essa nação. Você vai reinar sobre toda essa nação. Porque Deus levantou, Deus escolheu você para reinar. Mas não era a vontade do Senhor, igreja. Não era a vontade de Deus que fosse levantado um rei. Mas sabe o que Deus fez? Deixou. Vocês querem um rei? Tudo bem. Então vocês vão ter um rei. E Saul foi levantado como rei para reinar sobre Israel. Mas só que ele tinha algumas diretrizes, ele era direcionado, ele era colocado: olha, você vai fazer desta maneira. Você tem que fazer desse jeito. E no começo do seu reinado, no começo tudo ia bem, porque ele obedecia à palavra do Senhor, porque ele estava diante fazendo o que o Senhor ordenara a ele, através do profeta. E o profeta falou: olha, quando você for a uma guerra, você pegue tudo, mate tudo. Matem todos e até mesmo os animais. Não deixe nada. E o melhor, você oferte ao Senhor. O melhor dos bois, das ovelhas, oferte ao Senhor. Queime ao Senhor como sacrifício. E no começo ele fazia direitinho. No começo ele estava indo muito bem, fazia tudo certo. Só que chegou um certo momento da vida dele, que ele já estava autossuficiente. Ele agia por conta própria, ele agia pelo seu próprio coração. Ele esqueceu-se da lei do Senhor. Então sabe aquela pessoa que se acha que é autossuficiente, que não precisa de ninguém, não precisa do pai, da mãe, e faz conforme a sua cabeça, faz conforme a sua vontade, porque, eu já tenho maioridade, então eu não preciso de mais ninguém me dando conselhos. Saul chegou nessa fase e começou a se achar, porque ele era rei de Israel, ele se achou: olha, eu não preciso de mais ninguém, não preciso de conselhos, não preciso que alguém venha falar nada para mim, porque eu sou o rei e eu faço o que eu quiser. Aí começou a decadência do seu reinado. Começou a cair, começou
a derrota de Saul. Porque um dos pontos que nós temos que colocar em nossa mente e nosso coração: nós não somos autossuficientes. Nós somos dependentes do Deus vivo. Nós temos que entender isso, que nós somos dependentes do Senhor na nossa vida. Nós temos que depender do Senhor em todas as ações que nós fizermos. Nós somos dependentes do Senhor daquilo que nos diz respeito à nossa vida espiritual, à nossa vida financeira, num casamento, na família, na criação dos filhos, em busca de um novo emprego. Nós temos que ser dependentes do Senhor. E não nos acharmos autossuficientes. Não porque o meu currículo é bom, não porque eu conheço muita coisa, porque eu sou super inteligente, porque eu passei em primeiro lugar, porque eu sou uma pessoa diferente das outras pessoas, eu não preciso. Quando nós temos esse pensamento e esse coração, aí é o princípio da nossa queda. É o princípio da nossa ruína. Mas quando o homem, ele sabe que ele depende exclusivamente do Senhor, que ele depende exclusivamente do Deus vivo, Deus ele move, Deus ele trabalha, Deus ele abençoa, Deus ele prospera e ele faz milagres na vida desta pessoa. Quando a pessoa é orgulhosa, quando a pessoa é altiva, quando a pessoa se acha que é a melhor, Deus abate esta pessoa. E quando Saul começou a se engrandecer, os olhos do Senhor estavam sobre ele. E Deus olhou para a vida, olhou para o coração de Saul e viu naquele homem um homem arrogante e prepotente. Porque ele não começou a fazer conforme Deus ordenara. Deus ordenou: olha, quando você chegar, quando você for para a guerra, você pegue e faça da minha maneira. Acabe com tudo e com todos. Até que um dia, Saul foi para a guerra e derrotou seus inimigos. E pegou aquele rei daquela nação e poupou a vida daquele rei. E pegou o melhor das ovelhas e do gado e não sacrificou ao Senhor. E a ordem de Deus era sacrificar ao Senhor o melhor dos animais. E Deus falou para o profeta: olha, vá lá e fala para Saul que eu tenho rejeitado ele, porque ele me desobedeceu. E eu vou levantar outro rei para assumir no lugar dele. E o profeta foi, meio receoso, meio tímido, porque ele gostava de Saul. E chegando lá, ele falou: olha, rei Saul, o Senhor mandou te dizer que ele te rejeitou e que ele vai levantar outro rei no teu lugar. Saul possivelmente não deve ter dado muita ênfase ou atenção a isso, mas a Bíblia fala que Samuel pegou a espada e matou aquele rei inimigo que Samuel tinha aprisionado, aliás, que Saul tinha colocado como prisioneiro.
matou. Tipo, ele teve que fazer o serviço que Saul era para ter feito. E nós vamos entender alguns pontos aqui, irmãos, que o que acontece quando Deus rejeita o ser humano, quando Deus rejeita algumas pessoas. Quando eu falo Deus rejeita algumas pessoas, irmãos, não é porque Deus escolheu essa pessoa e falou: olha, meu amigo, não fui com a tua cara, tá? Então estou te rejeitando. Sai para lá. Não é isso. Quando Deus rejeita uma pessoa, não é que Deus rejeita, mas essa pessoa, com as suas ações, com as suas atitudes, com o seu comportamento, ele mesmo automaticamente se afasta. Ele se afasta do Senhor e ele fica longe do Senhor, porque ele não quer saber. Ele quer continuar a sua vida de erros, de pecados, de iniquidades. Então não é que Deus o rejeitou em si, mas as suas ações os afastaram do Senhor. A sua maneira, os seus atos afastaram do Senhor. E isso acontece não somente com Saul, mas acontece na vida de milhares de pessoas. Quando as pessoas não aceitam a palavra de Deus, quando as pessoas deixam Deus de lado, quando as pessoas largam Deus e não querem saber de Deus, automaticamente elas estão se afastando e rejeitando a Deus em suas vidas. Eu gostaria de ler com vocês em 1 Samuel, capítulo de número 15. Amém? Versículo 23 e 24. Diz assim: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor. Olha só, Deus falando: porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. O que aconteceu aqui foi que Saul queria agradar as pessoas e não a Deus. Ele deu ouvidos às pessoas e não deu ouvido à palavra de Deus. Porque nem sempre a voz do povo, e na verdade nunca é, a voz do povo não é a voz de Deus. Então ele queria ouvir, ou melhor, ele ouviu as pessoas, ele ouviu o povo, ele queria agradar, ele queria ser simpático com as pessoas, mas essa simpatia com as pessoas, ele desagradou a palavra do Senhor. Então Deus o rejeitou como rei, e como rejeição a ele, como Deus rejeitou como rei, veio as consequências da sua rejeição. O sentimento que brotou dentro do coração de Saul foi um sentimento que o afastou cada dia mais da presença do Senhor. E muitas pessoas, elas não conseguem agir com certos sentimentos. E é difícil realmente nós agirmos com certos sentimentos. E esse sentimento de rejeição de Saul foi algo demoníaco na vida dele, que destruiu a vida dele. Não somente a vida dele, mas destruiu a família dele. Todos que estavam à sua volta
Foi um sentimento diabólico realmente. É um sentimento que nós, como cristãos, nós temos que saber lidar com os nossos sentimentos. Nós temos que saber lidar com as situações que advêm sobre nós. Nem todas as pessoas vão nos aceitar. E o mundo em si não vai aceitar as nossas ideias e os nossos pensamentos. Nós somos rejeitados pelo mundo, mas somos aceitos pelo Senhor. Nós somos rejeitados pelas pessoas do mundo, mas nós somos aceitos pelo Senhor. Porque as pessoas nos dias de hoje falam que é careta. Você é cristão, você é contra o aborto, isso é caretice. Você é doido. Essa semana teve uma polêmica tão grande da menininha, que estava grávida. E as pessoas fizeram uma tempestade tão grande. E o interessante é que a Igreja Católica, ela se levantou contra. E ela levantou a bandeira contra o aborto. Mas você não via os evangélicos falando isso. Você via um que outro. Mas eles foram em cima. E eles foram no hospital e foram contra os médicos. Mas você não via os evangélicos ir contra. Porque as coisas do mundo nos dias de hoje, para muitos crentes, está se tornando normal. É uma coisa natural. Está banalizado. Tudo normal, é tudo caretice. Você tem que se adequar às coisas do mundo, você tem que se adequar ao mundo. Você não pode pregar contra o homossexualismo. Você não pode pregar contra o lesbianismo, você não pode falar mal. Não, porque Deus é amor e Deus ama todas as pessoas. Olha, meu amado, Deus rejeitou a Saul por um pecado muito menor do que o homossexualismo. Deus rejeitou tantas pessoas por um pecado muito menor. E haverá uma grande consequência. Haverá uma grande consequência em você desobedecer a palavra de Deus, em você rejeitar a palavra de Deus. Versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Quando nós rejeitamos a palavra do Senhor, há consequências sobre isso. E há consequências muito grandes em rejeição à palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 14. Diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Quando nós somos rejeitados pelo Senhor, aqui na vida de Saul, queridos,
ele simplesmente perdeu a paz que ele tinha. Saul era um homem que tinha muita alegria, que tinha muita entusiasmo nas suas batalhas. Era um guerreiro. A partir do momento que ele desobedeceu a Deus, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor saiu dele. Porque ele ganhava, ele era vencedor, porque o Senhor estava com ele, o Espírito do Senhor estava com ele. E as batalhas eram vencidas porque o Espírito do Senhor estava sobre a vida dele. Mas a partir do momento que ele deixou a Deus, que ele desobedeceu ao Senhor, a Bíblia fala que um espírito imundo vinha atormentar a vida de Saul. E ele não tinha mais paz. Ele não tinha mais alegria. A sua vida agora tinha virado uma tribulação. Sabe aquela pessoa tribulosa, que ela não consegue ter sossego? Ela não conseguia ter sossego. Ele não conseguia ser feliz. Ele não tinha mais pensamentos de alegria, de felicidade. Os seus pensamentos eram pensamentos, nos dias de hoje, como se fossem pensamentos mundanos. O que é os pensamentos mundanos? Só pensa em fazer o mal, só pensa em iniquidade, só pensa em fazer coisas erradas. E Saul estava desta forma. Então você imagina um homem, o chefe de uma nação, de uma grande nação, atormentado por um espírito maligno. Vocês conhecem pessoas que não têm paz em suas vidas? Que não conseguem dormir direito? Que não conseguem reclinar a sua cabeça no seu travesseiro à noite e dormir tranquilamente? Existem pessoas assim, desta maneira. Existem pessoas desse jeito, que não conseguem reclinar a sua cabeça no seu travesseiro e ter uma boa noite de sono. Ela é importunada, ela é incomodada, ela é pensativa, ela fica maquinando, fica pensando em tudo o que acontece, tudo o que vai acontecer no dia de amanhã. Amanhã tem tanta coisa para fazer. Nossa, amanhã tem conta para pagar. Amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer tanta coisa. A pessoa não consegue ter tranquilidade. A pessoa não consegue ter paz. Mas só que Saul era muito pior. Saul, a Bíblia fala que tinha um espírito maligno na vida dele, que atormentava ele dia e noite. E sabe quando que ele conseguia ter paz? Quando vinha um músico e tocava a harpa para aquele espírito sair. Olha que coisa doida. E quem que tocava? A Bíblia fala que Davi ia lá, tocava a sua harpa, e aquele espírito imundo saía da vida de Saul. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, quando nós saímos da presença do Senhor, quando nós saímos da presença do Eterno, a pessoa, ela perde a sua paz. Quando sai da presença de Deus, perde a paz. Porque a Bíblia fala que a paz verdadeira está somente em Jesus. Quem tem Jesus
tem a paz verdadeira. Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A verdadeira paz está em Jesus Cristo. Se você tem Jesus na sua vida, então você tem paz no teu coração, independente das situações, independente das finanças que estão negativas, independente do problema familiar, independente do que acontecer na tua vida, você sabe que se você tem Cristo na tua vida, você terá a verdadeira paz. Você pode deitar no teu travesseiro e dormir tranquilo, porque sabe que o Senhor está cuidando de você, está cuidando do teu lar e da tua família. Jesus é a verdadeira paz que o mundo precisa. 1 Samuel ainda, versículo 16. Diga, pois, nosso Senhor, a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito mal da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará a sua mão e te achará melhor. Sabe o que aconteceu com Saul? Saul já não tinha mais controle da sua vida. Ele já não era dominado por si. Ele não tinha domínio próprio. Ele era dominado, sim, por um espírito mau. Um espírito maligno, onde que ele não tinha controle mais sobre a sua vida, seus atos, suas façanhas. Existem pessoas que são da mesma maneira. Não chega a um ponto de serem dominadas por um espírito maligno, mas que elas se enroscam de uma tal maneira que elas perdem o controle da vida. A pessoa tem tudo para dar certo. A pessoa tem uma boa formação, tem um bom conhecimento, mas a pessoa se enrosca de uma tal maneira, sem consultar ao Senhor, que quando ela vai ver, a vida dela está uma desgraça. Está lá no fundo do poço. A vida dela está lá, no buraco, porque ela não consultou, não andou nos caminhos do Senhor corretamente, porque ela não perguntou ao Senhor. Sabe, irmãos, tem tantas pessoas que têm tudo para se darem bem na vida, mas se enroscam, se atrapalham e não conseguem fazer nada. Sempre patinando e nunca conseguem crescer. É claro que existem casos que a pessoa se envolve com outra pessoa, a pessoa está na igreja, está louvando ao Senhor, a pessoa é do bem, ela tem o dom, ela canta, ela louva, ela toca, ou ela prega, ou ela faz isso ou aquilo. Aí ela conhece uma pessoa do mundo, se envolve com aquela pessoa do mundo, e aquela pessoa do mundo tira ela da igreja. Porque ela está apaixonada, porque ela gosta daquela pessoa, porque ela ama aquela pessoa. Só que aquela pessoa é uma pessoa que se droga, é uma pessoa que muitas vezes assalta, muitas vezes rouba, e até bate nessa outra pessoa. Mas ela está lá. Tinha tudo para dar certo, mas está lá. Se envolveu com a pessoa errada. Não vai para frente. A pessoa às vezes tem até uma boa profissão,
mas está lá, se envolveu com a pessoa errada. E até perigo de morte, muitas vezes a pessoa sofre, porque não soube tomar uma decisão correta na sua vida, porque fez uma má escolha, porque escolheu mal, escolheu errado. E hoje ela não tem mais paz, não tem mais controle de si. Tinha tudo para dar certo, mas se enroscou de uma tal maneira, se afastou dos caminhos do Senhor, se afastou da presença do Senhor, e hoje vive uma vida completamente lá no fundo do poço, realmente. Isso tudo é nos alertando, igreja, para que nós não venhamos cair em ciladas ou coisas erradas que podem acontecer em nossas vidas, e principalmente no coração dos jovens que são levados pelas emoções, que são levados pelos sentimentos. E é muito fácil um jovem se perder. Se o pai pudesse escolher, o pai escolheria, não é verdade? Escolheria a profissão, escolheria até o casamento. Olha assim, não vai casar com esse Zé Ruela aí não, né? Esse cara não tem futuro, olha a cara dele, né? Se a gente pudesse escolher, a gente poderia. Mas não, o jovem, ele vai... Sabe aquele caminho torto? Aquele que anda no caminho torto? Aquele que só faz besteira? O jovem vai lá, ai, mas eu gosto desse. Eu gosto é desse. Eu falo, mas meu filho, minha filha, esse está andando no caminho torto. Não, pai, mas ele vai se converter. E você fala, você ensina, você prega. E você fala, olha, você tem que esperar no Senhor. Você tem que arrumar uma pessoa de Deus, uma pessoa que anda na verdade, na palavra, uma pessoa que esteja na igreja, que seja realmente crente, que tenha a visão da igreja. E a pessoa vai lá e escolhe, não, eu quero aquele que controla a boca de fumo. E você, Jesus da glória. Ou então o jovem vai lá, não, eu quero aquele que vive no roubo. O que tem de gente assim, com pensamentos dessa maneira, com ideias dessa maneira, irmãos. E eu não estou falando de pessoas ímpias, eu falo para pessoas que estão dentro da igreja, que têm essas ideias e pensamentos. Sabe o que vai acontecer com a tua vida? Ela vai para o buraco. Porque você tem tudo para dar certo, mas você está procurando tudo para dar errado, fazendo tudo errado, fazendo da maneira completamente errada, que a Bíblia não aconselha a fazer. Saul, ele perdeu o controle de si, e tem pessoas que perdem este controle, porque fazem escolhas erradas. Procuram por coisas erradas, sendo que a palavra de Deus é tão fácil, é tão boa, é tão doce para nós. E como é difícil as pessoas seguirem e acreditarem na palavra de Deus. Eu
Gostaria de ler com vocês ainda 1 Samuel, capítulo 31, versículo de número 6. Nós vamos encerrar já. Vou ler somente mais esse versículo. Tinha 2 ainda parágrafos para nós falarmos. 1 Samuel 31, 6. Diz assim: e assim faleceu Saul, e aos seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Vamos ler novamente. Assim faleceu Saul, e os seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. A oposição a Deus, igreja, guarde isso. A oposição a Deus termina sempre em tragédia. Guardem isso. Oposição a Deus termina sempre em tragédia. Palavra dura, né? Muito forte isso. Mas é uma realidade. Quem se opõe, quem se levanta contra, quem vai contra a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, vai terminar em tragédia. Eu não estou falando de ameaça, não estou falando que Deus vai mandar fogo sobre você, ou que Deus vai fazer você bater o carro, ou capotar o carro, ou outra coisa mais. Não, Deus não vai fazer isso, que Deus não é vingativo, igreja. Deus não é vingativo. Deus não vai fazer isso com você. E nem contra aquelas pessoas que se levantam, que falam que Deus não existe, ou que fazem tantas coisas por aí, né? E a gente vê na internet as pessoas amaldiçoando, os crentes falando, Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer isso ou aquilo. Deus é soberano, absoluto, eterno. As pessoas vão morrer e Deus vai estar lá ainda, sendo Deus. Mas a tragédia que pode acontecer e que vai acontecer, todos aqueles que se opõem a Deus contra a sua palavra, a Bíblia fala que terá um final trágico, onde que Deus já preparou e já está preparado para todos aqueles. Na verdade, a Bíblia fala que foi feito para o diabo e seus anjos, mas todos aqueles que se levantarem e forem contra e não obedecerem à palavra do Senhor, a Bíblia fala que há um lugar chamado inferno, que todos aqueles que rejeitarem a sua palavra serão lançados neste lugar. Todos que forem contra Deus, todos que rejeitarem a palavra do Senhor, terão um fim trágico. E é dessa forma que Deus vai fazer. As pessoas falam, não, Deus vai perdoar os meus pecados, eu vou para um lugar lá e depois, se eu tiver pecado, eu vou pagar pelos meus pecados e depois eu vou para o paraíso. Não, a Bíblia fala que não é assim. A Bíblia fala que você vai ser lançado no inferno e vai ficar no inferno para todo sempre. Não existe purgatório. Você não vai purgar pelos seus pecados, você ficará para todo sempre. Não existe saída, não existe solução, não existe escapatória. A
oposição a Deus sempre vai terminar em tragédia. Pode não acontecer nessa terra, meu amado, mas na vida vindoura, pode ter certeza que todos aqueles que se levantarem contra o Senhor e que rejeitarem a sua palavra, eles pagarão o preço por esta rejeição. Você crendo ou não crendo, isso vai acontecer. Por isso eu te aconselho, igreja, ande nos caminhos do Senhor. Ame esse Deus que te ama. Adore esse Deus que te ama, que morreu por ti, que derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário, para que você fosse salvo, para que você fosse perdoado dos seus pecados. Entregue tua vida a Ele, confia nele, entrega teu coração, o teu ser a Ele, e você verá como é maravilhoso servir e seguir a esse Deus. Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia. A Ele toda honra, toda glória, a Ele todo louvor e adoração. Se você crê nisso, aplauda o Senhor nesta noite. Aleluias. Glórias ao santo nome do nosso Deus. Aleluias. Queridos, não esqueçam dessa palavra. Eu sei que talvez para muitos é uma palavra dura, mas é a realidade da palavra de Deus. É uma realidade que nós temos que aceitar em nossas vidas e em nossos corações. Se coloque de pé nesse instante. Nós vamos estar orando. Que essa semana seja uma semana de bênçãos, de vitórias, uma semana pelo qual nós iremos testemunhar o grande e maravilhoso poder do Altíssimo sobre as nossas vidas. Amém? Glórias ao santo nome do Senhor. Senhor, muito obrigado por esta noite, pelos cânticos, pelos louvores que podemos, Senhor, entoar a Ti. Pela oportunidade que nós temos de estarmos reunidos ainda como igreja, Senhor, pelo qual nós estamos aqui adorando ao Teu santo nome, adorando ao Senhor, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Senhor, leva-nos em paz, nos guarda, nos abençoa, Senhor, abençoa esta semana que irá começar, Senhor. Deus de poder e graça, Deus de poder e glória, abençoa o trabalho, o serviço, o lar de cada família aqui, Senhor. Senhor, nós rogamos a Ti a Tua bênção, a bênção do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, aqueles, Senhor, que trabalham, Senhor, por conta, Senhor, aqueles que são, Senhor, lojistas, Senhor. Senhor, que o Senhor venha fazer uma grande obra e nos abençoar. Manda os clientes, manda as vidas, manda as pessoas. Senhor, nós precisamos da Tua bênção. Sem o Senhor, Pai, nós não podemos fazer nada, somos nada, se o Senhor não nos abençoar. Nós reconhecemos, e nós somos dependentes de Ti, não somos autossuficientes, nós dependemos do Senhor, Senhor, para todas as coisas. Nos abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós. Vão em paz, que o Senhor vos abençoe. A paz do Senhor Jesus. Até quarta-feira na live da União Eterna. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Até quarta. Igreja União Eterna. Agora, digital. A Igreja Sem Fronteiras. Faça a sua maratona União Flix.
Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo.